Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vamos falar sobre matrizes. Sim, aquele emaranhado de números em forma de tabela que a gente começa a ver ali no ensino médio. Então a aula de hoje é bem teórica, a gente vai ver as características de uma matriz, os pontos importantes dela e também algumas matrizes que têm uns nomes especiais, ok? E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Vamos para a aula. Em algumas situações, a gente vai precisar ordenar os números em linhas, em colunas, né? Como se fosse uma tabela. E aí que a gente cria uma matriz. Então eu reservei essa matriz aqui de exemplo. E toda matriz é formada por linhas, certo? Na horizontal. Então os números que estão na horizontal a gente chama de linha. E temos também, quando a gente olha na vertical, que a gente chama de coluna. Então os números nas verticais formam colunas, ok? Então aí a gente denomina uma matriz de ordem M por N, uma tabela retangular com M linhas e N colunas. E aí já começa a letra, já começa a complicar, mas calma, tá? Não é tão difícil assim. O M ele vai representar o número de linhas, né? Quantas linhas uma matriz tem, e N o número de colunas. Então se eu voltar com aquela matriz, né, que eu mostrei anteriormente, ela vai ter quantas linhas? É só contar. Ela vai ter 4 linhas, porque eu tenho aí 4 linhas horizontais, ok? E colunas eu vou ter 3, porque aí eu vou ter 3 colunas ali na vertical. Então essa matriz é uma matriz de ordem 4 por 3, sempre nessa ordem. Primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. A gente escreve assim, 4 por 3, né? Um xizinho. E tem mais uma característica importante da matriz, que são os números em si. Então cada número que aparece na matriz, a gente chama de termo ou elemento. Tá? Qualquer um dos nomes estão certos. A gente vai escrever cada termo como sendo um A, e embaixo a gente vai escrever 2 números pequenos, certo? Que a gente chama de índice. Então ali está com o índice I, que é para representar um número genérico, e o índice J, que é para representar um outro número genérico. E esses números nada mais são do que o endereço, que a gente pode chamar de endereço, do número dentro da matriz. Então a primeira letra aí, que eu botei em vermelho ali, é o que representa a linha do elemento. Em qual linha esse elemento está. E o J está representando em qual coluna aquele elemento está. Então você juntando qual linha e qual coluna aquele elemento está, né? Ou seja, por isso que eu falei endereço, você vai saber onde que esse elemento está dentro da matriz. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, ó, o elemento A23, tá? A gente não fala 23, é o A23. O primeiro número vai estar representando a linha, certo? Então esse 2 quer dizer que o elemento em questão, que eu estou falando, ele está na segunda linha. Então ele pode ser ali o 4, o 5 ou o 6. Daí a importância do segundo número. O 3, que é o segundo, está representando a coluna. Então como é o 3, eu estou falando da terceira coluna. Então o elemento A23 só pode ser o 6, certo? Então o A23 é o elemento 6 ali da nossa matriz. Vou fazer só mais um exemplo para a gente ver aqui, ó. O elemento A41. 4, que é o primeiro, está representando a linha. Então esse elemento está na quarta linha. E o segundo número, que é o 1, está representando a coluna desse número que está na primeira coluna. Então o elemento A41 é o 10. É só uma forma da gente encontrar o número que a gente quer de um jeito mais fácil. Então a gente pode escrever uma matriz M por N dessa forma. E aí você pode falar, nossa senhora, professor, quanta letra e quanto número aí dessa matriz. Mas calma, vamos falar sobre ela. No início ali eu tenho M, que significa, né, matriz. Então a matriz M é de ordem M por N. Ou seja, M, que é o número de linhas, e N é o número de colunas. Então se você olhar ali a matriz, cada elemento
está com o seu endereço aí, né? A11, A12, A13 e assim vai. E você pode ver que cada elemento tem aí dois números, um referente à linha e um referente à coluna. E eles têm um padrão. Se você reparar, os da primeira coluna, o primeiro número é sempre 1, que é referente à linha número 1, porque está todo mundo na primeira linha. Quando você olhar os da segunda linha, o primeiro número são sempre 2. Quando você olhar a terceira linha, o primeiro número é sempre 3. E assim vai. Quarta linha, tudo 4. Quinta linha, tudo 5. Até você chegar lá na última linha dessa matriz. Como essa matriz tem M linhas, né? É uma ordem M por N. Então, na última linha, teria ali o primeiro número, né? Representando o primeiro número, a letra M ali. Quando a gente olha o segundo número, também tem um padrão das colunas. Então, ó, na primeira coluna, o segundo número é sempre 1, que é referente à primeira coluna. A segunda, todos 2 no segundo número. A terceira, todos 3, porque estão na terceira coluna. A coluna 4, tudo 4. Coluna 5, tudo 5. Até você chegar na última coluna dessa matriz, que como ela é de ordem M por N de navio, a última letra é N de navio, certo? Então não se assustem, porque todos esses números e letras aí têm um padrão, então a gente consegue entender aí com calma. Vou agora mostrar algumas matrizes que têm nomes especiais, certo? A primeira matriz que eu separei aqui é o que a gente chama de matriz linha, que nada mais é que uma matriz que só tem uma linha. Então, ó, se eu pego uma matriz A de ordem 1 por 4, por exemplo, ela vai ter uma linha e 4 colunas. Então ela pode ter quantas colunas tiver, mas ela só tem uma linha, ok? Matriz coluna é uma matriz bem parecida com a matriz linha, só que ao contrário. Ao invés de ter apenas uma linha, ela vai ter apenas uma coluna. Então, se eu pegar aí a matriz B de ordem 3 por 1, olha aí, ó, 3 linhas, mas apenas uma coluna, ok? Outra matriz que a gente vai precisar saber o nome é o que a gente chama de matriz nula. Essa é a matriz tranquila, que é uma matriz que é formada somente por elementos iguais a zero. Ou seja, ela pode ter quantas linhas e quantas colunas quiser, mas todos os elementos dela são iguais a zero. Como essa daí, a D2 por 5. Ok? Temos mais uma matriz aí que eu separei para vocês, que a gente chama de matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela matriz que tem o número de linhas e o número de colunas na mesma quantidade, certo? E ela vai formar ali mais ou menos um quadrado mesmo, por isso que é uma matriz quadrada. A gente pode chamar de ordem N por N, né, que tem o mesmo número de linhas ou de colunas, ou somente falar que é uma matriz quadrada de ordem 3, por exemplo, certo? Quando eu falo que é uma matriz quadrada de ordem 3, eu já sei que as linhas e as colunas são iguais a 3. Então eu tenho aí, ó, 3 linhas e 3 colunas nessa matriz C, ok? E a notação dela eu não preciso botar 3 por 3 também. Se eu botar não está errado, mas eu posso simplesmente botar C3, dizendo que é uma matriz quadrada. Quando a gente começa a falar sobre matriz quadrada, aparecem algumas coisas especiais nela, que não tem nas outras. Por exemplo, como ela é quadrada, já aparece aqui uma diagonal, certo? Que a gente chama de diagonal principal. Então essa diagonal começa ali do elemento A11, a gente chama de diagonal principal. Da mesma forma, a gente tem uma outra diagonal, que a gente chama ali de diagonal secundária. Então esses nomes são importantes que a gente vai usar lá para frente, tá? Então aqui é só a definição, certo? Então diagonal principal é o que pega o elemento A11 e vai seguindo na diagonal, e a outra diagonal a gente chama de diagonal secundária. E essa nomenclatura de diagonal principal a gente vai usar nessa próxima matriz aí, que a gente chama de matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, certo? Em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros iguais a 0. E a gente chama também essa matriz de I, né? I de identidade, e com índice N, sendo ali o N um número de linhas ou de colunas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, a matriz I4, então quer dizer que é uma matriz identidade com 4 linhas e 4 colunas. Então, se eu botar aqui, ó, I4, 4 linhas e 4 colunas,
em que a diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1 e todos os restantes iguais a 0. A gente vai aí agora para a última matriz, um nome especial, que a gente chama de matriz diagonal. Ela é bem parecida com a identidade, só que a única diferença é que ela não tem somente 1. Ela vai ter quaisquer valores na diagonal principal. É uma matriz quadrada, então, por exemplo, peguei aí uma matriz 5 por 5, em que todos os elementos da diagonal principal têm algum valor, certo? E os restantes, fora da diagonal principal, são todos iguais a 0. Certo? Então essa aula a gente fica por aqui. Essa aula foi bem teórica, certo? Para a gente aprender aí quais são os elementos da matriz, características e algumas matrizes com nomes especiais. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de exercícios para a gente ver como é que essa parte inicial poderia cair em alguns exercícios, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática e até a próxima, pessoal. Fui!